Boa tarde a todos, os que já estão entrando aí na nossa sala, já preparando para a gente retomar. Atenção aí para o aviso do Jean, está pedindo para quem não estiver usando o microfone para desligá-lo, para a gente não ter problemas de ruídos. Penso que a essa altura do campeonato, com tantos eventos acontecendo por videoconferência, a gente já está meio acostumado com essas questões, né? Mas não custa nada a gente reforçar o aviso aí para poder não dar interferência a quem está ouvindo, quem está participando com a gente, para não ter nenhuma dificuldade. Nós estamos praticamente em cima do nosso horário, mas, como sempre a gente faz, né, dá uns minutinhos para poder aguardar quem ainda está chegando. Bom, gente, 3 horas da tarde, nós vamos ajustando aí, então, o nosso caminho. Vamos ajustar aqui. Muito bem. Vamos lá, então, gente. Muito embora a gente está praticamente aí em cima do nosso tempo, mas, obviamente, que todos temos também os nossos afazeres, e eu sei que, praticamente, vocês também estão dentro do horário de expediente de cada um de vocês. Então, à medida que a gente for avançando dentro do que nós temos que tratar hoje, certamente alguns ainda vão ingressar na nossa sala remota e a gente vai caminhando tanto quanto se nós estivéssemos também no ambiente presencial. É isso. Também veja mais uma fala aqui do Jean dentro do chat, né, além da questão do microfone, também que ao final da palestra vocês não saiam para fazer uma foto, um print de tela que eles fazem em relação ao evento, porque aí também, por óbvio, depois o processo de divulgação e registro também por parte do sindicato fica mantido, né? Então, em princípio, esses dois avisos relacionados com a organização, em relação à questão do microfone, e aí, mais uma vez também, a gente coloca à disposição para que, no decorrer da nossa fala, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode utilizar o mecanismo de se identificar, tanto pelo chat, quanto levantando a mãozinha, né, que o Zoom permite, para a gente poder, então, ouvir a sua fala, se você quiser fazer a pergunta pelo microfone, se quiser colocar pelo chat também, a gente vai estar procurando acompanhar para poder responder de forma que as dúvidas sejam solucionadas, tá certo? Uma outra fala também, nesse momento inicial, é que, por óbvio, nesse contexto de palestra através de videoconferência, o material que a gente vai estar utilizando, ele vai ser disponibilizado para vocês também depois. Então, depois o sindicato vai estar disponibilizando o material que a gente vai usar aqui, e aí todos vão poder ter acesso também a esse material, tá certo? Então, gente, podemos dar início, então, ao nosso encontro hoje. Nós já estamos com 26 participantes, e já são 5h03. Então, mais uma vez, boa tarde para todos. Mais uma vez, a gente tem a oportunidade de estarmos juntos, ainda que à distância, dentro dessa nova realidade que todos nós estamos vivenciando, na verdade.
E aí, por óbvio que, nesse contexto, muitas coisas vêm acontecendo e esse tipo de evento que a gente já vem fazendo com o sindicato já há muitos anos, claro que nesse primeiro semestre nós tivemos uma série de tantas outras circunstâncias que a gente teve que se ajustar, inclusive vai ser objeto também do que nós vamos tratar hoje nesse nosso encontro, né? E diante de tudo isso que ocorreu, então nós acabamos reservando esse momento de palestras dentro desse encontro de atualização de práticas trabalhistas que a gente já faz há tantos anos para este segundo semestre, certo? E aí, dentro desse contexto, por óbvio que, ainda que nós tivéssemos uma programação no final do ano passado para que a gente pudesse tratar nessas palestras em 2020, tivemos que, por óbvio, superar e deixar essa programação do final de 2019 para 2021, de forma que, por óbvio, agora nesse ano de 2020, o tema não poderia deixar de ser relacionado com a pandemia. E, por óbvio, a gente está tratando de relações de trabalho. Então, o nosso tema para essas palestras que começam hoje, e como vocês já puderam perceber, e o sindicato já está fazendo a divulgação, nós teremos palestras mensais, agora até dezembro, então nós teremos 5 palestras, onde o tema maior é relações do trabalho na pandemia. Isso, em tempos de pandemia, dentro desse contexto da pandemia, porque, por óbvio, é o que é mais premente, é mais urgente e é aquilo que demanda, efetivamente, uma atualização maior, um contato maior, uma busca maior por informação. E aí, dentro desse tema, a gente procurou fazer um desmembramento numa sequência lógica, uma vez que, por óbvio, que a necessidade maior é pela manutenção do emprego, para a manutenção da atividade econômica, e aí a gente procurou desdobrar essas palestras, os subtemas dessas palestras, relações de trabalho em tempos de pandemia, começando exatamente pelas alternativas, aquelas opções legais que o empreendedor tem, onde não mantém a atividade em pleno funcionamento, ou pelo menos até que num funcionamento mais simples, ou seja, em que ocorre a efetiva suspensão da prestação de serviços por parte do trabalhador. E aí, então, dentro desse contexto, dentro das opções legais que nós temos, o primeiro tema que a gente vai estar tratando dentro desse tema maior, relações de trabalho na pandemia, suspendendo o contrato de trabalho e concedendo férias. Isso porque essas duas opções de suspensão do contrato e concessão de férias, elas acabam tendo praticamente quase que o mesmo norteamento jurídico, de forma geral, com as peculiaridades que nós temos tido na legislação e também na negociação coletiva específica para o setor de rochas ornamentais. E depois, então, a gente já vai avançando nos próximos temas, a partir já do mês que vem, quando a gente vai tratar no mês que vem sobre a redução da jornada de salário, redução proporcional de jornada de salário, e também as circunstâncias que vão levar, por exemplo, à adoção de banco de horas, de formas que exista ainda alguma atividade sendo exercida pelo trabalhador, mas de uma forma mais reduzida, ou até mesmo cômputo e contabilização das horas trabalhadas para compensação futura. Então, isso já vai ser no mês que vem, e depois a gente vai avançando mais e mais nessa temática, tudo para que, nesse contexto da pandemia, as relações de trabalho se desenvolvam da forma melhor possível e a gente possa, com isso, reduzir aos menores níveis possíveis o passivo trabalhista que as empresas possam ter nesse contexto tão difícil, tão complicado. É isso. Então, com essas palavras iniciais, eu gostaria de começar a compartilhar com vocês o que nós vamos tratar efetivamente no nosso encontro de hoje. E aí, então, nesse contexto, nós vamos poder compartilhar aqui com vocês nessa apresentação e
Se houver qualquer dificuldade em relação à forma de apresentação, peço que vocês estejam, por favor, avisando aí, porque como a gente está compartilhando agora a tela com vocês, o chat ele fica desabilitado, a coluna do chat, então, se houver qualquer dificuldade, pode abrir o microfone e pode fazer a sua pergunta, a sua colocação, fazer a sua observação. Então, dentro desse contexto, eu só queria o feedback. Vocês estão vendo a tela sobre o material que a gente vai trabalhar? Vocês estão visualizando a tela do material que eu preparei? Sim, está tudo certo, gente. Muito obrigado, Jean. Então, pois não, vamos lá então, gente. Relações de trabalho em tempos de pandemia. Em primeiro lugar, então, suspendendo o contrato de trabalho, concedendo férias, como eu já havia adiantado para vocês. Nesse contexto, gente, o grande desafio do poder público, e isso envolve o poder público em todas as esferas, não só o governo federal, mas os governos estaduais, municipais, também o poder legislativo, né, e no nosso caso, especificamente o legislativo federal, porque todas as questões relacionadas com o mundo do trabalho, a competência para tratar dessas questões é da União. Então, as assembleias legislativas, câmaras municipais não têm competência para tratar sobre questões de relações de trabalho em tempos de pandemia. Então, aí o legislativo federal e, por óbvio, também o poder judiciário, né? No caso específico, também por se tratar de relações de trabalho, a Justiça do Trabalho é quem tem a competência constitucional para tratar das questões relacionadas com a aplicação da lei, no caso concreto, nesses tempos de pandemia, e principalmente porque, como a gente está falando de questões que afetam toda a coletividade dos trabalhadores envolvidos, nós não estamos falando de poder judiciário trabalhista no primeiro grau, as varas do trabalho, decisão de juiz do trabalho, não. Nós estamos falando de decisões coletivas que envolvem decisões dos tribunais regionais do trabalho, principalmente nas ações demandadas por sindicatos de trabalhadores, mas principalmente decisões do Tribunal Superior do Trabalho e, acima disso ainda, o Supremo Tribunal Federal, que tem não só a competência para julgar os recursos em último grau, quando ocorre um questionamento em relação à Constituição Federal, mas, inclusive, fazer o controle de constitucionalidade de todo esse ordenamento que nós temos nesse contexto. Porque, então, é uma situação complicada em função exatamente desse desafio que é colocado para as nossas autoridades, em todos esses níveis, entre isolamento social de um lado e a manutenção da atividade econômica do outro lado. Isso porque, por óbvio, como a gente sabe muito bem, nesse contexto de pandemia, se por um lado primar pelo isolamento social para que se evite contágio, para que se evite adoecimento, para que se evite morte, que infelizmente essa não tem sido, né, a realidade já desde o início do ano. As estatísticas vêm dia após dia somando números assombrosos em relação a adoecimentos e principalmente a mortes, infelizmente de pessoas próximas a nós, familiares nossos, pessoas conhecidas e mesmo pessoas que a gente não conhece, mas são famílias enlutadas. Enfim, um contexto extremamente complicado, que ninguém imaginava que esse ano de 2020 reservaria, e que também não é só aqui no Brasil, mas é no mundo inteiro, como a gente sabe muito bem. Então, se por um lado há essa necessidade de isolamento social para preservar a saúde de todos, a vida de todos, pelo menos enquanto não haja uma vacina com a sua eficácia efetivamente comprovada, por outro lado, existe a questão da manutenção da atividade econômica, porque, como todos nós sabemos, por meio da atividade econômica que os bens da vida são gerados. Então, nós precisamos, efetivamente, de quem desenvolva atividade na agricultura, na pecuária, no comércio, na indústria, na prestação de serviços, para que a gente possa ter a nossa vida
cada vez mais dentro da sua normalidade, pelo menos dentro da necessidade, da satisfação dos bens da vida de que nós necessitamos para sobreviver. Alimentação, vestuário, habitação, enfim, tudo que é próprio da nossa subsistência, não é verdade? E aí, esse desafio entre coadunar a necessidade de preservar a saúde com a necessidade de manter a atividade econômica é o ponto-chave da questão. Isso. Obviamente que, em meio a essa realidade, nós temos a seguinte situação: nós estamos tratando de uma área da vida social, que são as relações de trabalho, e que tem, por sua vez, uma normatização específica no campo do direito. Se nós estamos falando de vida em sociedade, o direito faz exatamente isso, é a regulação da vida em sociedade, para que o direito de uns não interfira no direito do outro, para que, efetivamente, a justiça, na sua acepção maior, ela se cumpra, para que a gente consiga viver em sociedade. E, no caso, especificamente de relações de trabalho, como você já sabe também, nós temos uma disciplina, uma área do direito específica, que é o direito do trabalho. E dentro do direito do trabalho, e quem já estudou o direito, já fez faculdade, ou pelo menos quem tem curiosidade em relação a essas questões que envolvem relações de trabalho e o ordenamento, né? Por óbvio que, sendo uma área do direito e uma disciplina específica, uma área que tem autonomia em relação ao direito civil, direito internacional, direito comercial, direito ambiental, direito internacional, direito tributário, enfim, é uma disciplina que tem autonomia em relação às demais, exatamente porque ela tem todo um contexto, inclusive normativo, que diferencia das outras áreas do direito. E um dos pontos que a gente sempre coloca quando a gente fala sobre essa questão do ordenamento, especificamente na área de relações de trabalho, dentro, por óbvio, da normatização do direito do trabalho, é que, como as outras disciplinas do direito, o direito do trabalho também tem princípios. E esses princípios são exatamente o fundamento do ordenamento. É aquilo que, inclusive, vai diferenciar essa área do direito de outras áreas do direito. Cada área do direito tem princípios. Alguns são princípios gerais que são comuns a todas as áreas do direito. Por exemplo, o princípio da isonomia, de que todos são iguais perante a lei, que se deve dar tratamento igual, e só justifica tratamento desigual para quem está numa posição de desigualdade, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá na Constituição Federal, no artigo 3º, preconizando que realmente o ser humano deve ser prestigiado e preservado e ter, efetivamente, a melhor e a maior consideração do ordenamento em toda e qualquer situação. São princípios gerais do direito. É isso. Mas no campo do direito do trabalho, nós temos princípios que são específicos também, assim como as outras áreas do direito. Princípios específicos do direito do trabalho, eu só quero fazer destaque de 2, porque a gente não pode perder de vista exatamente a partir daí o que o ordenamento traz e como a gente vai proteger a relação de trabalho nesse tempo de pandemia. O primeiro deles é o chamado princípio da proteção, que eu destaco aí para vocês. Pelo princípio da proteção, é que se justifica por que, por exemplo, que, apesar de ser uma relação contratual, você conhece dispositivos da legislação que coloca o trabalhador numa posição de desigualdade em relação ao empregador para tentar contrabalançar essa desigualdade. Então, a lei vem criando mecanismos nessa situação de desigualdade entre o empregado e o seu empregador, para tentar criar uma igualdade diante da lei, que é a realização também do princípio da isonomia, né? Então, por isso que você sabe muito bem, você que já atua há muito tempo no campo das relações de trabalho, que existem algumas disposições onde vai prevalecer a alegação do trabalhador em relação àquilo que o empregador coloca. Algumas disposições, o empregador ele tem que efetivamente demonstrar que cumpre a legislação para não prevalecer a alegação do trabalhador. Isso vale também no curso de um processo judicial. Enfim, o princípio da proteção, por considerar o trabalhador como hipossuficiente em relação ao seu empregador,
há quem ele tem uma relação de subordinação jurídica. Então, o princípio da proteção, ele é um princípio dos mais importantes no campo do direito do trabalho. E um outro princípio, que inclusive decorre do princípio da proteção, é o princípio da continuidade da relação de emprego. O que significa esse princípio? Uma vez que, ao contrário do empregador, que é aquele que investe capital, tecnologia, matéria-prima, insumos, vários fatores de produção para o desenvolvimento de uma atividade econômica com finalidade lucrativa, que é justamente o retorno do capital investido. Então, o empregador ele tem vários recursos para poder, então, ter o desenvolvimento da sua atividade. Diferente dele, o empregado, por seu turno, ele faz da sua força de trabalho um meio de subsistência para si e da sua família. E nessa busca pela subsistência de si e dos seus familiares, o empregado presta serviços não de forma gratuita, mas de forma onerosa, ou seja, tendo uma retribuição, uma remuneração. E como a gente já sabe muito bem, a remuneração é gênero, a qual a espécie principal é o salário. Então, nesse contexto, o salário ele tem natureza alimentar, porque é fonte de subsistência do trabalhador e dos seus familiares. Nesse contexto é que entra o princípio da continuidade da relação de emprego, pressupondo que o trabalhador só vai poder abrir mão do emprego se ele tiver uma condição de subsistência mais vantajosa, por exemplo, um emprego melhor. Então, em função dessa realidade, é que está o princípio da continuidade da relação de emprego, ou seja, a legislação, todo o ordenamento, ele vai se pautar por essa pressuposição de que o trabalhador só pode abrir mão do emprego se ele tiver uma condição mais vantajosa, que decorre do princípio da proteção também. Como decorrência também desse princípio da continuidade da relação de emprego, é que a gente, por exemplo, entende que o contrato de trabalho, via de regra, é um contrato por prazo indeterminado. Quer dizer, só excepcionalmente se admite contrato por prazo determinado, como é o contrato de experiência, que só vai caber nas situações efetivamente previstas na lei. Né? Então, esses princípios, eles são essenciais, e nesse contexto que a gente vive, então, de pandemia, eles são fundamentais para que você entenda qual é o caminho do ordenamento e o que deve ser observado em qualquer contexto nessa situação de pandemia, por exemplo. E aí, eu destaco para vocês aqui que nós tivemos, ao longo desse tempo, iniciativas pelo Estado que rapidamente responde a essa situação de pandemia, né, que começou a ser deflagrada em 31 de dezembro, com o anúncio do primeiro caso de contaminação pelo coronavírus na cidade de Wuhan, na China, né? E já em final de janeiro, a gente já começa a ter registros de casos no território nacional, ao ponto de, no dia 6 de janeiro, nós temos a edição da Lei 13.979, e essa Lei 13.979, que eu aponto para vocês aí nessa lâmina, ela traz exatamente a primeira disposição sobre esse estado de pandemia, o reconhecimento de que nós estamos numa situação de pandemia, de calamidade pública, em face da contaminação desse novo coronavírus. Essa lei de 6 de janeiro. Essa lei 13.979, por exemplo, ela traz conceitos que são fundamentais até hoje. Ela vai dizer o que significa isolamento social, o que significa quarentena, todas as medidas e opções que o governo, o Estado, pode lançar mão nesse contexto, como, por exemplo, realização compulsória de exames, vacinação compulsória, se for o caso, requisição de veículos, aeronaves, regulação diferenciada do espaço aéreo, de rodovias, enfim, é uma lei em uma situação excepcional, que é esse contexto de pandemia que nós vivemos, tá certo? No campo de relações de trabalho, essa Lei 13.979, por exemplo, ela vai falar sobre até os afastamentos do trabalho decorrentes dessa situação de pandemia e que devam ser efetivamente objeto do ordenamento, não é isso? Logo em seguida, por decorrência dessa Lei 13.979,
nós tivemos a edição do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março, que é justamente o decreto que estabelece o tempo de duração do estado de calamidade, preconizado pela Lei 13.979. Então, depois de muita discussão entre executivo e legislativo, né, o decreto legislativo número 6, de 20 de março, estabelece, então, o período de duração do estado de calamidade, nesse primeiro momento, até 31 de dezembro de 2020. Óbvio que o próprio decreto ele prevê a possibilidade de que esse tempo, por meio de decisões das autoridades, principalmente na área da saúde, ele possa ser reduzido, como eventualmente até prorrogado. Mas o decreto prevê a duração do estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. E esse decreto legislativo número 6 é, então, o ato normativo invocado para todas as situações que vêm após ele. Nessa mesma linha, 2 dias depois, como vocês veem, nós tivemos a edição da medida provisória 927. A medida provisória 927, que é do dia 22 de março, ela já trouxe ações que foram fundamentais para aquele primeiro momento de enfrentamento da pandemia, onde se fez a quarentena, que era efetivamente a paralisação total de qualquer atividade, a partir de decisões que, no primeiro momento, algumas dúvidas de competências da União, de estados, municípios, mas então o judiciário ele vai aclarando essa situação de forma que já se percebe, né, a plena competência de estados e municípios para poder fazer o regramento de períodos de quarentena e também de isolamento, onde então não toda a atividade é parada, mas então algumas situações são determinadas, inclusive com paralisação de atividades ou redução de atividades, com vistas à prevenção ao contágio. E aí, na medida provisória 927, então, algumas opções que começaram a surgir, como antecipação de férias, tanto individuais quanto coletivas, antecipação de feriados, adoção de bancos de horas com prazo de até 18 meses para compensação, quer seja banco de horas positivo ou negativo, suspensão de exames médicos ocupacionais durante o período da pandemia, a suspensão dos atos de fiscalização do trabalho durante esse tempo de pandemia, foram, assim, dentre as principais disposições nessa medida provisória 927, que foi a primeira medida de direito, de legislação ordinária a serem estabelecida pelas autoridades. Poucos dias depois, no dia 1º de abril, e não é mentira, né, uma nova medida provisória, a medida provisória 936, trazendo, então, outros instrumentos para o empregador, para os empregadores, com vistas à manutenção do emprego, a isso, criando, então, as situações de uma suspensão temporária do contrato de trabalho com prazos e regras definidas, redução proporcional de jornada e salário, e ainda a criação de um benefício emergencial em que, então, os trabalhadores que tivessem ou a suspensão dos seus pagamentos ou a sua redução, em função de redução proporcional da jornada, afetada sensivelmente a sua remuneração, o governo federal, então, criando um mecanismo para recompor, pelo menos parcialmente, essa remuneração do trabalhador. Isso. E a medida provisória 936, então, extrema relevância com essas duas situações, ela foi editada no dia 1º de abril. No dia 3 de abril, uma nova medida provisória, 944, prevendo regras para financiamento, para empréstimo bancário, exatamente para permitir que empregadores pudessem ter acesso a crédito para fins de custeio das suas folhas de pagamento e das despesas decorrentes da manutenção dos empregos. Então, foi também uma outra medida extremamente relevante nesse contexto. Nesse sentido, nós tivemos a seguinte situação no decorrer do tempo. No dia 10 de junho, a Lei 14.010, ela veio trazendo um contexto legal de excepcionalidade nessa situação da pandemia,
mas principalmente atualizando e alterando situações da legislação civil, alterou disposições do Código Civil para permitir um contexto especial nesse momento de pandemia. Mas a lei que mais nos diz respeito diretamente foi a 14.020, e essa de quase um mês depois, no dia 6 de julho, ela, na verdade, foi a lei de conversão da medida provisória 936. Então, a medida provisória 936, ela tramitou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e foi efetivamente convertida em lei no dia 6 de julho, que é a Lei 14.020, que, além de trazer o texto da MP 936, fez algumas outras pequenas inserções no ordenamento e que a gente vai falar sobre elas logo mais daqui a pouquinho. Uma delas, por exemplo, foi a possibilidade de prorrogação dos prazos de suspensão de contratos de trabalho, prorrogação de redução proporcional de jornada e salário, que foi permitir a prorrogação desses prazos. A Lei 14.020, ela permite por ato do governo federal. E em resposta a essa Lei 14.020, a essa disposição nova que a lei trouxe, da possibilidade de prorrogação dos prazos, foi editado o Decreto 10.422, no dia 3 de julho, permitindo efetivamente a ampliação desse prazo, permitindo a prorrogação dessas opções de suspensão temporária do contrato, trabalho e redução proporcional de jornada e salário com o pagamento do benefício emergencial. Outro ato no mês de julho, que foi extremamente relevante também como iniciativa do Estado, foi a Portaria 16.655, de 14 de julho, que nesse período de pandemia também deixa de reconhecer como fraudulenta a dispensa de trabalhadores seguida de recontratação em período inferior a 90 dias, como era o entendimento até então, e que ainda subsiste, mas que nesse período de pandemia foi afastado pela Portaria 16.655, para permitir que trabalhadores que se desliguem nesse tempo de pandemia e que a empresa possa voltar à atividade ou possa voltar a recontratar, faça isso sem ter aqueles riscos de se considerar como fraudulenta a dispensa seguida de recontratação no prazo inferior a 90 dias. E, mais recentemente, a última iniciativa do Estado, a Lei 14.043, que é da semana passada, do dia 19 de agosto, ela, na verdade, também é a conversão da medida provisória 944, que trata sobre o acesso a crédito por parte dos empregadores para custeio da folha de pagamento. Então, essas são iniciativas que o Estado tomou em termos de legislação. Esse é o quadro legal que nós estamos vivendo nesse contexto de pandemia. Mas, além das iniciativas do Estado, nós temos a iniciativa dos atores sociais. Isso porque, ao contrário do direito civil comum, por exemplo, uma relação contratual comum entre locador e locatário, comprador e vendedor, na relação de trabalho, as partes da relação de trabalho, que são empregado e empregador, não tem apenas disposições de natureza individual, como é o caso de um contrato civil comum. Nós temos, no campo de direito do trabalho, as questões de ordem coletiva, e que são também tão importantes quanto as disposições do direito individual do trabalho. Então, no campo de direito do trabalho, a gente tem que considerar o direito individual do trabalho, quem é empregado, quem é empregador, obrigações do empregado, obrigações do empregador, questões de jornada de trabalho, remuneração, adicionais de remuneração, mas entra também as questões de natureza coletiva, ou seja, conceitos de categoria profissional, trabalhadores, categoria econômica, empregadores, e dentro desse contexto de uma disposição coletiva do trabalho, existe a chamada negociação coletiva. E o artigo 611 da CLT, que reconhece esses dois instrumentos no âmbito coletivo, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, ou o Acordo Coletivo de Trabalho, o ACT, 611, caput, parágrafo único, como eu coloquei aí, trazem também normas que também vão ser observadas. Por isso, inclusive, que muitas vezes o empregador
fica com dificuldade de entender que, além dele ter que observar a lei, ele também tem que observar a negociação coletiva. É isso. Mas por conta dessas particularidades do direito do trabalho, que além do direito individual do trabalho, nós temos também o direito coletivo do trabalho. E nesse contexto, então, de pandemia, como você já sabe muito bem, essas normas que a gente viu agora há pouco, editadas pelo governo federal, dentro também de contextos de iniciativas do Legislativo, né, como foi a Lei 14.010, que não foi conversão de medida provisória, mas iniciativa de lei do próprio Congresso Nacional. Né? Então, nesse contexto que envolve executivo e legislativo, né, iniciativas de ordem legal, a par disso, a CLT, então, permite que os atores sociais possam entabular uma negociação coletiva, e essa legislação do tempo de pandemia, ela também se remete à negociação coletiva. Então, disposições que tanto a MP 927, quanto a MP 936, e agora a Lei 14.020, de conversão da medida provisória 936, fez, todo esse dispositivo, todo esse contexto normativo, se reporta à negociação coletiva também, tanto no plano de acordo coletivo, que, como diz o parágrafo único do 611, e você já sabe muito bem, é a negociação, é o instrumento de negociação firmado entre o empregador e o sindicato dos trabalhadores, a empresa diretamente interessada e os sindicatos dos trabalhadores, enquanto que a convenção coletiva, no caput do 611, é um instrumento de negociação decorrente do processo de discussão coletiva entre os sindicatos dos trabalhadores e o sindicato patronal. Então, todo esse contexto normativo do tempo da pandemia permite regramento tanto pelo acordo coletivo quanto pela convenção coletiva de trabalho. E, em alguns casos, até por acordo individual, firmado diretamente entre empregado e empregador, que tem também uma natureza contratual. Então, nesse contexto, a negociação coletiva ela está acontecendo e ela é muito importante, principalmente agora, nesse tema que a gente vai abordar mais detalhes daqui a pouquinho. É fundamental a negociação coletiva. Pois bem, iniciativas do Sindirochas, especificamente para o setor de rochas nesse tempo de pandemia. Óbvio que, com todos que fomos surpresados por essa realidade que nós passamos a viver, acompanhando o início do ano e chegando em fevereiro ao nosso país e início de março, as discussões, os desdobramentos, né? O sindicato patronal, então, o Sindirochas, ele já veio, então, vendo esse contexto, e quando nós chegamos ao início de março, nós já tínhamos, então, a percepção clara de que seria necessário uma discussão específica com os sindicatos dos trabalhadores para que as empresas do setor de rochas ornamentais pudessem ter alternativas ao contexto legal. E aí, o que aconteceu? Mesmo antes da medida provisória 927, que a gente viu agora há pouco na lâmina atrás, que foi a primeira medida específica do ordenamento, no dia 22 de março, 2 dias antes da MP 927, nós conseguimos a assinatura de um segundo termo aditivo à convenção coletiva. Como você sabe, a nossa convenção coletiva era de maio de 2018 a abril de 2020. E aí, no ano de 2019, nós fizemos o termo aditivo, que foi o primeiro termo aditivo, prevendo, como a gente sempre faz, quando a convenção tem vigência por 2 anos, na metade do caminho, a gente discute as questões salariais, reajuste salarial, pisos e uma ou outra cláusula que são negociadas em aditivo. Então, em 2019, a data base de maio de 2019 foi, então, objeto de um aditivo, a convenção coletiva, que terminaria só em abril deste ano. Né? E aí, quando nós chegamos nesse contexto, nós, então, procuramos os sindicatos dos trabalhadores no início de março e, depois de assembleias e reuniões de negociação, chegamos a esse segundo termo aditivo, que foi assinado 2 dias antes da medida provisória 927, e esse segundo termo aditivo à convenção coletiva assinado no dia 20 de março, ele trouxe disposições excepcionais para esse período de pandemia. Como se tratava de um aditivo à convenção que terminaria em 30 de abril,
Então, ele foi assinado no dia 20 de março, mas com vigência até o dia 30 de abril. Então, era um aditivo muito curto. E aí, óbvio que, iniciando o mês de abril, a gente manteve as negociações com os sindicatos dos trabalhadores, e aí veio a edição da MP 936, e, por óbvio, então, nós aceleramos a negociação da nova convenção coletiva e conseguimos, de forma excepcional, assinar a nova convenção coletiva 2020 a 2021, então é um ano só de vigência, porque é uma situação realmente peculiar que a gente vive hoje em dia, né? Então, uma convenção, mas conseguimos uma convenção nova, colocamos cláusulas de disposições gerais e transitórias, especificamente para esse período de pandemia. Por exemplo, estabelecemos nessa convenção nova, né, de que enquanto durar esse tempo esse estado de calamidade pública, não vai se discutir reajuste de salário. Exatamente porque, se a gente está falando de manutenção do emprego, para evitar que a empresa demita, para manter os postos de trabalho, falar em reajuste de salário é um contrassenso. Então, os sindicatos trabalhadores sensíveis a essa realidade, por óbvio, porque é muito melhor irem os anéis e ficarem os dedos, né? Então é melhor manter o emprego do que querer ficar discutindo o salário, que não vai conseguir falar sobre salário nesse contexto, nesse momento. Mas a gente conseguiu colocar, então, disposições gerais e transitórias especificamente para esse tempo de pandemia. E mais, essa convenção coletiva nova, apesar de a data base ser 1º de maio, nós, pela primeira vez, fizemos a vigência dela a partir da sua data de assinatura, que foi em 15 de abril. Então, as disposições da nova Convenção Coletiva de Trabalho, elas começaram não em 1º de maio de 2020, mas em 15 de abril de 2020. E aí, então, nós tivemos o segundo aditivo da Convenção 2018-2020, que começou em 20 de abril, em 20 de março, só que, no dia 15 de abril, nós já tivemos a nova convenção coletiva, que teve vigência a partir da data da sua assinatura, 15 de abril, e tem vigência até 30 de abril de 2021. Sendo que, nesse período de pandemia, nós temos regras excepcionais, como as que a gente vai ver ainda hoje e ainda nas palestras que a gente vai fazer no decorrer deste ano ainda. E aí a gente chega, efetivamente, no nosso tema principal de hoje, que é, em primeiro lugar, as relações de trabalho em tempos de pandemia, suspendendo o contrato de trabalho. Então, nosso primeiro foco é suspensão do contrato de trabalho. O que é a suspensão do contrato de trabalho? Quais são os efeitos da suspensão de contrato de trabalho? Em que condições eu posso fazer suspensão do contrato de trabalho? E nesse momento de pandemia, como eu faço? Quais são as implicações? É isso? Prazo, prorrogação, são as questões mais latentes na questão da suspensão do contrato de trabalho, que junto com a concessão de férias, na verdade, eu não tenho uma prestação de serviço por parte do empregado. Então, por isso, essa nossa primeira abordagem esse mês sobre as opções que o empregador tem quando ele não vai ter a prestação de serviço, ou ele não pode ter a prestação de serviço por parte do trabalhador. E a primeira opção que a gente tem, e a mais complexa, é a suspensão do contrato de trabalho. Aí, nessa lâmina que eu estou colocando para vocês, a gente traz aí o que seria uma conceituação. Suspensão é a cessação, quer dizer, paralisação temporária e total da execução dos efeitos do contrato de trabalho. Então, vamos entender isso aqui. Suspensão é a cessação temporária e total. Por que temporária, não permanente? Porque se fosse uma cessação permanente, seria a rescisão do contrato. Então, suspensão do contrato não é rescisão do contrato. A rescisão do contrato é o cesso definitivamente, permanentemente a prestação de serviço. Na suspensão, eu cesso temporariamente a prestação de serviço. E total por quê? Porque não é uma cessação parcial. Cessação parcial é a redução proporcional de jornada e salário. Então, na suspensão, o empregado deixa de trabalhar, mas temporariamente. Por isso, a cessação temporária e total. Ele não trabalha, mas é durante um determinado tempo, tá certo? O que cessa temporária e totalmente? A execução e os efeitos do contrato de trabalho. Execução do contrato, quer dizer, a prestação de serviço,
o empregado não vai trabalhar. Então, na suspensão, o empregado não trabalha temporariamente, por isso a cessação temporária e total da execução dos serviços, mas também dos efeitos do contrato de trabalho. O que seria a suspensão dos efeitos do contrato de trabalho? São as obrigações do contrato de trabalho. Veja que na interrupção, e aí eu acho que tem alguém aí que está com o microfone aberto ainda, né? Então a gente pede aí, desliga o microfone aí para não atrapalhar o colega, né? Então, na interrupção, há uma cessação temporária, só que parcial dos efeitos do contrato, porque na interrupção o empregado não trabalha, mas, por exemplo, ele vai receber. E aí é o que a gente vê, por exemplo, a grande diferença entre férias e suspensão do contrato. Porque nas férias o empregado não vai trabalhar, mas ele vai receber. Então, as férias é interrupção. Na suspensão, não. Na suspensão, o empregado não trabalha e não vai receber. Por isso que é a cessação temporária e total da execução e dos efeitos do contrato de trabalho. Características da suspensão do contrato. Em primeiro lugar, cessação provisória. Isso, ele não vai trabalhar durante um tempo. B, o empregador não tem obrigações a cumprir, por isso, então, é a cessação dos efeitos. O empregador não vai ter obrigação nenhuma a cumprir, não vai pagar salário, não vai ter obrigação em relação a benefícios, certo? É característica da suspensão. Em terceiro lugar, não há contagem de tempo de serviço. Suspensão de contrato não tem contagem de tempo de serviço para nenhum fim e efeito. Tempo de afastamento por suspensão do contrato não conta tempo para férias, 13º, nada. Isso é característica da suspensão. Durante a suspensão de contrato de trabalho, o empregado tem direito a todas as vantagens que ele, em sua ausência, tivesse sido atribuído à sua categoria. Então, quando o empregado volta, ele tem direito a todas as vantagens que a sua categoria teve. Isso está na CLT, no artigo 471, que eu indico aí, e também uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 440. Então, o empregado, quando está afastado, ele não tem efeito nenhum, não gera efeito nenhum para o contrato dele. Mas, quando ele volta, ele tem que pegar o contrato nas mesmas condições que os demais estavam, certo? Exemplo de suspensão de contrato. O artigo 444 da CLT fala em suspensão por vontade das partes. Por exemplo, um determinado empregado poderia procurar o seu empregador e falar: olha, eu queria fazer um curso de pós-graduação fora do país, passar um ano fora do país fazendo um curso de pós-graduação. Eu ganhei uma bolsa, mas eu não queria perder o vínculo do emprego. Então, ele propõe ao empregador fazer uma suspensão do contrato. Problema nenhum. Se as partes concordam, pode ser feita uma suspensão voluntariamente acordada entre empregado e empregador. Suspende o contrato, mantém o vínculo, mas não gera efeito nenhum. O empregado não trabalha e também não recebe. Gozo de benefício previdenciário. Olha, o artigo 475 e 476 falam sobre benefício previdenciário, que é suspensão do contrato. Por exemplo, no 475, fala sobre aposentadoria por invalidez. Nesse artigo 475 da CLT, a gente vê, então, que a aposentadoria por invalidez, ela suspende o contrato de trabalho, não gera nenhum efeito, mas também não é causa de extinção do contrato, exatamente porque, como você já sabe, o empregado que teve deferida a aposentadoria por invalidez, ele pode ser submetido a uma perícia médica posterior que constate a reabilitação para a função, né? Ele pode voltar a ter a capacidade laborativa. Então, por isso que a aposentadoria por invalidez não é causa para a rescisão do contrato. A aposentadoria por invalidez, ela suspende o contrato de trabalho. Assim como o auxílio-doença previdenciário, no artigo 476, suspende o contrato também. Ou seja, até os 15 primeiros dias de afastamento, o empregado recebe do empregador. Mas a partir do 16º, o contrato está suspenso. Ele vai receber benefício previdenciário, né? Outro exemplo de suspensão, eleição de empregado para cargo de direção, a súmula 269, Tribunal Superior do Trabalho. Aqui a gente está falando principalmente de empresas de grande porte, sociedade anônima,
que prevê, por exemplo, que no conselho de administração da empresa exista um empregado eleito como dirigente, como diretor, representando os empregados. Então, esse empregado que foi eleito diretor, nos termos da legislação ou do estatuto social da empresa, por exemplo, ele tem um contrato de trabalho suspenso, porque ele passa a ser um dirigente da empresa, mas representando os empregados. Então, você tem um caso de suspensão do contrato. Um outro exemplo de suspensão de contrato de trabalho é a participação em greve. A lei de greve, no seu artigo 7º, que eu coloquei para vocês entre parênteses, ela diz claramente que empregado em greve tem um contrato suspenso. Por isso que o empregador não pode mandar embora empregado que faz greve, porque deflagrou greve, mas se a greve foi legal, se seguiu todas as disposições da lei de greve, o empregador não pode chegar e mandar todo mundo embora, porque a greve suspende o contrato de trabalho. E aí só depois, se a greve for julgada ilegal, é que então o empregador pode mandar o empregado embora, porque durante a greve o contrato de trabalho está suspenso. Prestação de serviço militar, artigo 472, os primeiros 90 dias são interrupção e a partir do 91º dia é suspensão do contrato de trabalho, como diz o artigo 472, no caso do serviço militar. O artigo 476A traz um outro exemplo de suspensão de contrato, que é a participação do empregado em cursos do empregador. Ou seja, o artigo 476A, ele fala em o empregador, por meio de negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva, suspender os contratos de trabalho e, nesse tempo, ele paga curso de qualificação para o trabalhador. A negociação coletiva que permita essa suspensão de contrato, ela pode prever, por exemplo, a concessão de bolsas, de auxílios, né? Mas com o objetivo de qualificar o empregado e cursos mantidos pelo empregador. Então, essa é uma suspensão, é uma modalidade de suspensão de contrato condicionada à oferta desses cursos de qualificação bancados pelo empregador. E durante esse tempo, e também pelo dobro dele, geralmente, na negociação coletiva, não há a possibilidade de demissão do empregado. Tá? Outro exemplo de suspensão é a suspensão disciplinar. Suspensão disciplinar prevista no artigo 474 da CLT traz uma disposição do que é o extremo, ou seja, de que não se pode fazer uma suspensão disciplinar por mais de 30 dias, porque, por óbvio, se eu faço uma suspensão disciplinar por 30 dias ou mais, eu estou tirando o salário total do trabalhador. Então, não é razoável, não é proporcional eu dar uma suspensão disciplinar com um tempo tão grande, né? Mas menos do que isso, aí entra o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, e aí se o empregado cometeu uma falta grave, não é o caso ainda para uma demissão por justa causa, mas também não é o caso só de uma advertência, então vai dar uma suspensão disciplinar. A quantidade de dias, a lei não vai dizer qual, fica então a critério do empregador, que pode responder por excesso. Por isso que a gente sempre fala, olha, na suspensão disciplinar, que é o chamado balão, tenha muito cuidado, porque tem que aplicar o princípio da razoabilidade, isso não está descrito em lugar nenhum, é algo muito subjetivo. Então, geralmente, a gente trabalha com 1 dia de suspensão, 2 dias, 3 dias, passou disso, 3 dias, você já está falando em praticamente 10% dos dias trabalhados no mês inteiro, então é mais complicado. E agora, por último, nós temos como exemplo de suspensão de contrato a suspensão temporária prevista justamente na Lei 14.020, que é a Lei de Conversão da Medida Provisória 936. E é dela que a gente vai falar com mais cuidado agora. Ou seja, a suspensão de contrato de trabalho temporária prevista pela Lei 14.020, que é agora de julho passado, na verdade, é conversão da medida provisória 936, que estava em vigor desde o dia 1º de abril, ela permite que haja suspensão temporária de forma setorial, então pode ser um setor inteiro, departamental, pode ser um departamento dentro de um setor, pode ser parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. Então, quer dizer, eu posso fazer suspensão de todos, de uma parte, de setores,
pelo prazo máximo de 120 dias, como você sabe muito bem, a medida provisória 936 falava em no máximo 60 dias, e a Lei 14.020 abriu a possibilidade de prorrogação por ato do governo federal e, como eu mencionei, o decreto 10.422, ele permitiu no artigo 3º a prorrogação por mais 60 dias, estabeleceu um prazo máximo de 120 dias, né? A Lei 14.020 ainda trouxe um esclarecimento que a medida provisória não tinha trazido, é que esse prazo máximo de 120 dias, né, que era 60 e podendo ser prorrogado por mais 60, na verdade, eu não posso fazer direto 120, né, 60, e aí quem já tinha feito pôde prorrogar por mais 60, fracionável em períodos sucessivos ou intercalados, mas desde que iguais ou superiores a 10 dias. Então, fracionamento do período de suspensão, ele pode ocorrer tanto de forma sucessiva quanto intercalada, mas sempre com períodos iguais ou superiores a 10 dias. Menos de 10 dias não é possível, né? Previsão do artigo 3º do decreto 10.422, né? Essa suspensão, ela tem que ser comunicada aos sindicatos trabalhadores, no nosso caso, Sindimármore, via e-mail e ao Ministério da Economia em até 10 dias da sua efetivação, e isso está na cláusula número 53, 53ª da Convenção Coletiva atual. Então, a gente colocou isso na convenção, reproduzindo o texto, inclusive, da lei agora 14.020, antes da medida provisória 936. Então, a suspensão deve ser comunicada ao Sindicato dos Trabalhadores por e-mail, bem como ao Ministério da Economia, no caso especificamente para viabilizar a percepção do benefício emergencial, como você já sabe muito bem. Essa suspensão temporária, nela, os empregados que percebam mais de 3 salários mínimos só podem ter suspenso o contrato com a sua anuência expressa, e isso está no parágrafo 1º da cláusula 53 da Convenção Coletiva atual. Então, a nossa Convenção Coletiva, ela permitiu a suspensão independente da faixa etária, né? Além do que a lei determinava, que estabelecia a lei faixas, né, para isso, então permitiu de forma indiscriminada, só que empregados que recebam acima de 3 salários mínimos, eles têm que ter anuência expressa, eles têm que concordar. O Sindimármore fez essa exigência, mas como uma forma de preservar aqui o trabalhador que ganhe mais de 3 salários mínimos concorde, já que na suspensão ele não vai receber o salário dele, e ainda que receba ajuda compensatória ou benefício emergencial, vai ter uma redução de remuneração muito grande. Então, por conta da negociação coletiva, não é da lei, quem recebe mais de 3 salários mínimos na suspensão tem que dar anuência, concordância por escrito, expressa, da suspensão do contrato. Certo? Condicionado também essa suspensão a pagamento de ajuda compensatória no percentual de 30% sobre o valor do salário base para as empresas que tenham receita bruta superior a R$4.800.000 em 2019, e a convenção coletiva, no parágrafo 2º da cláusula 53, ela se reporta à lei, que é agora na 14.020, o artigo 8º, parágrafo 5º da lei, como você já deve saber, tá? Então, tem essa questão, mas isso só para empresas que tenham tido essa receita bruta nesse valor, né? O que não pega a grande maioria, para não dizer a quase totalidade de empresas do setor, né? Uma grande parte, melhor dizendo, né? Prestação de serviços de qualquer natureza, ela vai implicar na nulidade da suspensão, mas exclusivamente do empregado afetado, e aí a empresa vai ser obrigada a remunerar a diferença dos salários. Isso a gente colocou na convenção no parágrafo 3º da 53, também reproduzindo disposição da lei no artigo 8º, no parágrafo 4º, que já vinha da medida provisória 936 também. Então, se está contrato suspenso, não pode ter prestação de serviços. Pode sim o empregado voltar a trabalhar, ser comunicado previamente para poder voltar, tal, mas se não houver essa comunicação e houver só prestação de serviços, aí vai ser nulo a suspensão, com todas as implicações jurídicas disso, né?
A empresa é obrigada a manter todos os benefícios dos empregados, à exceção do Vale Transporte, porque não vai usar transporte coletivo. Isso está também na cláusula 53 da Convenção, no parágrafo 4º, também reproduzindo a disposição da lei, no mesmo artigo 8º, só que no parágrafo 2º. Tá? Os empregados que receberem o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda têm garantia provisória no emprego, por período equivalente ao da suspensão contratual. Então, a suspensão foi de 60 dias, ele tem mais 60 dias que não pode ser mandado embora, porque, por óbvio, durante o período de suspensão não gera nenhum efeito, o empregador não pode mandar empregado embora que está com contrato suspenso. Então, durante o período e mais um período equivalente. Sendo que, aqui eu chamo a atenção para vocês, a Lei 14.020, no artigo 10, ela trouxe uma disposição diferenciada para empregada gestante. Então, trabalhadoras gestantes que tiveram contrato suspenso, essa garantia de permanência no emprego, que é exatamente igual ao período de afastamento, no caso da gestante, só vai começar quando terminar a estabilidade provisória garantida pelo ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, artigo 10, inciso 2, a linha B. Certo? E no nosso caso, a gente tem disposição na convenção coletiva também. Então, se você tem uma gestante no setor de rocha ornamental, e aí a cláusula já prevê a garantia de permanência no emprego dela maior do que dispõe o ato das disposições constitucionais transitórias, só quando terminar essa estabilidade provisória dela é que começa a contar o prazo da estabilidade do período da pandemia. Tá bom? Então, muita atenção em relação à gestante. E aí, a gente chega na questão das férias, né? O segundo ponto, para a gente poder terminar essa explanação e passar para perguntas que vocês têm. Em relação a férias, nós temos 2 períodos a serem considerados, principalmente por conta da perda de vigência da MP 927. Isso porque, como a gente viu, antes da MP 927, nós tivemos o segundo aditivo à Convenção Coletiva 2018-2020. E esse aditivo, ele teve vigência do dia 20 de março ao dia 15 de abril, porque dia 15 de abril entrou em vigor a nova convenção. Então, do dia 20 de março ao dia 15 de abril, o nosso aditivo, que aí, então, mesmo a partir do dia 22 de março, ele deveria ser observado, porque a MP 927 não trazia esses detalhes. E aí, como a medida provisória é lei, e lei é genérica, e a convenção sendo mais específica e mais benéfica, eu vou aplicar a convenção coletiva, né? Férias individuais, elas puderam ser antecipadas, só que nesse período de 20 de março a 15 de abril, o aditivo da convenção anterior falava em período de 10 a 15 dias de férias individuais antecipadas, quer dizer, para o trabalhador que não tinha direito a férias ainda, não tinha período aquisitivo completo ainda, mediante um pré-aviso por escrito com 48 horas de antecedência, pagamento das férias até a data de pagamento do salário mensal, então, quer dizer, não pagava antecipado, como a legislação determina, né, mas pagaria junto com os salários daquele mês, né, e a gratificação de 1/3 da Constituição Federal nas férias, podendo ser paga até 60 dias após a data do retorno das férias antecipadas. Isso estava na cláusula 4ª do segundo aditivo à Convenção 2018-2020. Com a Convenção Coletiva Nova, então, do dia 15 de abril deste ano até o dia 31 de dezembro deste ano, que é quando termina o tempo da pandemia, o estado de calamidade pública, em princípio, pelo Decreto 6, termina dia 31 de dezembro, né? As férias individuais antecipadas, elas podem ser dadas sem limitação de dias, ainda mediante prévio aviso por escrito com 48 horas de antecedência, pagamento até a data de pagamento do salário mensal do mês em que as férias são gozadas, então pagamento diferido das férias antecipadas também, e ainda a gratificação de 1/3 poder ser paga até o último dia útil de outubro de 2020. Isso está na cláusula 49, 49ª da Convenção Coletiva atual, Convenção 2020-2021. Então, aqui, em relação às férias, a gente tem a seguinte situação. A medida provisória 927 perdeu vigência no dia 19 de julho. Ela não foi convertida em lei, mas o setor de rochas
por ter essa cláusula em convenção coletiva que é anterior e previa essa possibilidade, a convenção está em vigor, ela pode ser aplicada. Então, do dia 15 de abril até o final da pandemia, as empresas podem continuar fazendo férias antecipadas, férias individuais antecipadas. Aí já não tem mais aquele limite de 10 a 15 dias que o aditivo da convenção anterior previa, né? Basta uma comunicação prévia com 48 horas de antecedência, não precisa pagar as férias individuais antecipadas antecipadamente, paga junto com os salários, ou na data do salário, melhor dizendo, né, do mês de gozo das férias, e a gratificação de 1/3 pode ser postergada ainda mais. Só que essa data de postergação da gratificação de férias, o prazo termina para todo mundo no último dia de outubro deste ano. Óbvio que nós queríamos que fosse até o 31 de dezembro também, junto com o fim da pandemia, né? O Sindimármore, por sua vez, queria que fosse em agosto e não em outubro. Então, na negociação coletiva, é que se chegou ao meio termo, nem em agosto, que era o que o Sindimármore queria, nem em dezembro, como nós queríamos, chegamos no meio do caminho. Até o último dia de outubro, deve-se pagar a gratificação de férias individuais antecipadas para o setor de rocha ornamental. E no campo de férias coletivas, de 20 de março até 31 de dezembro, e aí então pega também o período do segundo aditivo à convenção coletiva anterior, as férias coletivas podem ser dadas sem comunicação prévia que a CLT estabelece em relação ao Sindimármore, porque a partir do dia 20 de julho, enquanto não houver uma nova lei que restaure os termos da MP 927, a comunicação de férias coletivas ao governo ela tem que ser feita antes do dia 20 de julho, até o dia 19 de julho, não precisava fazer comunicação ao governo em férias coletivas. A partir do dia 20 de julho precisa, porque a MP 927 perdeu vigência. Mas ao Sindimármore não, certo? Basta enviar comunicação por e-mail no prazo de 5 dias da data de início, pode fazer o pagamento das férias coletivas até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo, e a gratificação de 1/3 de férias, mesmo nas férias coletivas, pode ser feita até final de outubro, como diz a nossa cláusula 50ª, cláusula 50 da convenção coletiva atual, tá certo? Então, gente, vocês vejam que nós temos instrumentos, e esses instrumentos de suspensão de contrato, inclusive de forma temporária, e antecipação de férias, tanto individuais como coletivas, nós temos disposições na lei, mas também disposições na convenção coletiva que devem ser observadas, tá certo? Antes de colocar e falar para vocês sobre esse texto, né, eu vou interromper aqui esse compartilhamento, para poder, então, ver exatamente de vocês, uma vez que nós já chegamos aí a 1 hora da nossa fala, né, que é o tempo que a gente normalmente programa para exposição, sobre dúvidas, perguntas que vocês tenham em relação a esse ponto que a gente colocou agora de início, tá certo? Como a gente combinou, você pode tanto abrir o microfone, fazer sua pergunta, sua intervenção, como se quiser abrir a câmera para falar também, fica à vontade, né? A gente pede para não abrir só por conta de negócio de velocidade de internet, né? Mas fica à vontade agora para fazer a sua pergunta, poder abrir sua câmera, abrir seu microfone. Se não quiser aparecer ou falar, pode usar o chat. Enfim, esse seria o momento para a gente poder, então, esclarecer alguma dúvida, alguma observação dentro desse tema que a gente falou agora, nesse tempo com vocês. Vamos lá, gente. Perguntas, dúvidas? Tranquilo? Nenhuma pergunta, nenhuma observação? Está todo mundo craque aí nessas questões de suspensão de contrato de trabalho e férias? Conseguiram entender as opções de suspensão de contrato fora a suspensão temporária aí desse período de pandemia também? Doutor. Pois não, Igor, pode falar. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde.
teve um slide que o senhor apresentou que trata justamente do artigo 471 CLT, né? E também a súmula 440. Durante a suspensão dos efeitos de contrato, o empregado tem direito a todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas, né, à categoria a qual ele pertence. Aqui você está tratando exclusivamente dos benefícios, né, que a empresa, porventura, já conceda. Exemplo, kit de alimentação, plano de saúde, isso não... como assim posso dizer? Isso tem que ser mantido, né, na relação de emprego, isso é direito do empregado, né? Igor, veja que não envolve só benefício também não. Por exemplo, um empregado que tenha ficado afastado por suspensão de contrato por 3 anos por aposentadoria por invalidez, por exemplo. Quando ele voltar, ele vai ter direito a receber salário equivalente ao de quem não havia se afastado. Então, se a categoria teve reajuste salarial e a cada ano existem reajustes salariais, ele vai ter que receber o salário correspondente ao momento da volta dele, tá certo? Então, isso envolve benefícios, mas envolve também a mesma manutenção do nível salarial que ele teria se ele não tivesse se afastado também. Essa questão dos benefícios, você veja que isso ficou mais claro aí com a questão da pandemia, né? E aí, óbvio que na negociação que a gente fez com o Cindy Mármore, eles obviamente não iriam abrir mão do que a própria lei já fala, né? Mas conseguimos a ressalva em relação a um benefício óbvio que seria o Vale Transporte, né? Porque aí o Vale Transporte, ele decorre de legislação, mas se não há efetivamente o fato gerador, que é o uso do transporte coletivo, já que o contrato está suspenso, então seria um contrassenso a manutenção desse benefício. E aí o Cindy Mármore concordou em deixar isso expresso, deixar isso claro, né? Evidenciado, claro, de que nessa situação de suspensão do contrato não há que se falar em dar vale transporte para o empregado. É isso? Alguma outra dúvida sobre isso, Igor? Deu para esclarecer? Perfeito. Pois não. Mais alguém, gente, além da dúvida do Igor, da fala do Igor? Algum outro ponto que vocês queiram destacar? Algo mais que chamou a atenção? Tranquilo? Podemos, então, caminhar para os finalmente? Bom, dentro do material que eu coloquei para vocês, então, retornando aqui à apresentação que eu estava fazendo com vocês, eu transcrevi aqui para vocês um texto de um dos homens considerados um dos mais sábios que já existiu, que foi o rei Salomão, que no seu livro Provérbios, Salomão, capítulo 19, item 2, ele escreveu, não é bom ter zelo sem conhecimento, e nem ser precipitado e perder o caminho. Então, nesse tempo de relações de trabalho, em tempos de pandemia, você precisa ter zelo, mas tem que ter conhecimento, conhecer a legislação, conhecer as normas, inclusive as normas coletivas, busque atualização, busque informação. Nós, do Cindy Rocha, estamos aqui à disposição de vocês, continuamos atendendo pelos e-mails, por telefone, no que for necessário, e também não seja precipitado e, com isso, você venha a perder o caminho. Então, obviamente que é uma situação que envolve uma preocupação de todos nós e, chegando aí ao final desse nosso tempo, eu quero, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês por essa oportunidade, a gente estar juntos aqui, né? E volto aí a palavra para o Jean, se quer deixar algum recado. Sim, o Jean estava pedindo para a gente poder, antes de concluir a nossa fala, abrir câmera, né? O Jean já estava arrumando lá o cabelo, né? Para poder a gente fazer uma foto, né? Então, vamos fazer o registro até para poder ficar, né, para a posteridade, que nesse dia, nesse contexto de pandemia, todos nós estávamos preocupados com a relação de trabalho e mesmo à distância, fazendo o nosso encontro e discutindo e debatendo as questões relativas ao mundo do trabalho, né? Então, a gente pede o favor de você abrir a sua câmera para a gente poder fazer aquela foto e registrar esse momento que nós estamos passando. É isso? A gente agradece já ao Igor, que já abriu, a Narlete, né,
Márcia, prazer revê-los, Vitor, né? Prazer rever o Vitor, que está lá no norte do estado, Alessandra, Darlan, né? Prazer revê-los, Elaine da Comil, né? Prazer rever, a gente geralmente se fala por e-mails, não é isso? A Loila lá de Linhares, muito bem. Vamos lá, gente, sem vergonha não, precisa ter vergonha de abrir a câmera não, para a gente poder fazer o registro desse momento, mas aí eu deixo a bola aí com o Jean, que aí é o dono da bola aí dentro do Cindy Rochas para esses registros na área de eventos. Certamente alguns vão ter alguma dificuldade maior, pode ter gente que não tem a câmera webcam funcionando, habilitada também, né? Enfim, cada um fica aí livre para poder fazer o seu registro nesse momento, e o Jean para poder marcar mais uma vez aí por um print de tela a presença de todo mundo. A Rosemary dizendo que está sem câmera na tela, a gente sabe que isso acontece mesmo, né? A Jennifer da Nemer pedindo para se postar, marcá-los, não é isso? Então, seria esse aí o nosso contexto. Ok, Jean? Atendido aí então o pedido? Mais alguma fala? Beleza, então deixa só, eu vou tirar a foto agora para todo mundo sorrir para a câmera aí. 3, 2, 1. Beleza, deixa eu colar aqui a foto. Tudo certo. Eu só tenho que falar que vai haver uma avaliação, né, da palestra que vai ser enviada por e-mail a todos. Eu peço a todos que respondem essa avaliação. Isso é muito importante para a gente evoluir, né, nas nossas palestras, cursos. E é isso. Mais alguma coisa, doutor Henrique? Valeu, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente continua aqui à disposição e até o mês que vem, se Deus quiser, uma nova palestra, um novo assunto, e a gente vai caminhando, e se Deus quiser, com saúde para todo mundo. Prazer grande ver vocês, um abraço grande e até a próxima, se Deus quiser.